Então, vamos também ouvi-lo. Sim, Dorivaldo, este telefonema é constante entre o presidente Zelensky e os seus aliados da Aliança Atlântica, aliados ou futuros aliados da Aliança Atlântica. Aliás, hoje mesmo também teve um telefonema com o primeiro-ministro do Canadá, discutindo questões que têm a ver com a cooperação no domínio da segurança entre os dois Estados. Mas o foco desse telefonema é mesmo essa problemática da contraofensiva, né, que se espera que tenha lugar neste período de primavera, embora já há sinais que indiquem que provavelmente esta contraofensiva já tinha começado. O exército ucraniano já se encontra, segundo dizem, na outra margem do rio Dnipro. Há atos que se podem considerar de sabotagem ou mesmo de intervenção dentro do território russo. Hoje mesmo descarrilou um comboio na fronteira com a Ucrânia e se pensa que tenha sido, digamos assim, consequência de uma explosão. E há também um drone que foi abatido hoje na Crimeia. Enfim, há sinais que indicam que provavelmente esta contraofensiva já tinha começado e, naturalmente, se já começou, não será anunciada que ela já começou. Os atos em que mostrarão se ela já começou e se, ao ter começado, terá como alvo a reconquista dos territórios ocupados ou se será, digamos assim, um ato de destruição da capacidade militar da própria Rússia. Aliás, os ataques na região de Melitopol é uma região estratégica na parte sudoeste da Ucrânia, porque está ali, não é, um contingente militar russo e esta fragilização eventual desta unidade pode abrir caminhos para uma provável reconquista da região da Crimeia, que o governo ucraniano tem vindo a dizer que também será uma das metas desta sua contraofensiva. Enfim, é provável que já tenha começado, é provável que começará, mas o certo é que a Ucrânia serve uma espécie de retomada destes territórios por via militar, esperando que, em caso de negociação, ou receando que, se assim não o fizer, em caso de negociação, a Rússia não cede esses territórios. Enfim, também temos que ver depois, do lado da própria Rússia, qual será a sua contraofensiva. Foi anunciada recentemente um novo tipo de tanque russo chamado T-14, que é um tanque que se pode, digamos assim, manobrar de forma autônoma, o que pode indicar que a Rússia tem uma tecnologia avançada também neste setor, ou pode indicar que ela, digamos assim, pretende evitar a exposição ulterior dos seus militares para, eventualmente, utilizá-los numa contraofensiva futura. Enfim, tudo está em aberto, mas esse telefonema com o presidente francês é uma mostra também de uma sintonia constante que existe entre o presidente Zelensky e os demais aliados, ou futuros aliados no âmbito do Bloco Atlântico. E se espera que se passe, digamos assim, não é, dos telefonemas aos atos e, sobretudo, que esses atos conduzam a uma, digamos assim, resolução deste conflito de forma pacífica ou o mais cedo possível. Esta missão para resgate das crianças ucranianas que foram deportadas para a Rússia. Já disse aqui o Wellington que este debate de quem terá errado é o de menos que se pode aqui considerar, mas que o esforço de paz é tudo o que deverá prevalecer. E eu gostava de saber se é também aqui a sua visão, acentuando que é se calhar um dos esforços de paz mais impactantes que poderia ter sido movido. Sim, Dorivaldo, esta problemática, mais uma vez, das crianças ucranianas deportadas ou não para a Rússia é uma questão muito delicada, porque também deve nos levar a fazer certas interrogações. Ok. Uma das primeiras interrogações é que essas crianças, tendo sido, digamos assim, provavelmente deportadas ou levadas das regiões filorrussas, se são simplesmente
se são apenas crianças ucranianas ou também se são crianças que têm uma dupla identidade. Certo. Isto é, uma identidade ucraniana, mas também identidade russa. Sim, sim. Tendo em conta mesmo esta aproximação, estas relações históricas que existem entre as populações das regiões do leste da Ucrânia e a população russa. E a segunda questão que se coloca é se essas crianças, se não tivessem sido levadas, se foram levadas para a Rússia, se tivessem ficado ali, não teriam corrido um risco sério da sua própria vida. Certo. E depois também uma terceira questão que se coloca é se elas, ao serem ao regressarem para a Ucrânia, se estarão seguras ou não. Enfim, existem questões aqui práticas que devem ser colocadas Certo. para termos um quadro completo sobre o que se terá passado, tendo em conta o interesse maior, não é, da segurança psicossomática das próprias crianças. Em relação ao papel do Vaticano, é um papel importante, não é? Tendo em conta a figura do Papa Francisco, que é uma figura de um Papa, digamos assim, tido por muitos como um Papa progressista, um Papa muito próximo, digamos assim, das populações, e em muitas suas homilias tem vindo a mostrar, não é, a sua preocupação em relação a essa problemática, em relação ao conflito em curso. Também disse durante, digamos assim, o regresso ao Vaticano da visita que fez em Hungria, que existe uma missão de pacificação secreta do Vaticano e que, no seu devido tempo, irá comunicar de que se trata desta missão. Enfim, todos os esforços, no caso, esforços complementares são esforços necessários, mas é preciso ter-se em atenção para não criar-se aqui vários corredores, várias avenidas de intermediação de um conflito, do mesmo conflito. Ora, temos agora o plano chinês, o governo chinês já indicou um emissário para essa resolução do conflito, da intermediação deste conflito. Existe depois a chamada fórmula ucraniana, que é uma fórmula que tem o apoio da maior parte dos países ocidentais. E depois também existe a iniciativa do presidente Lula em criar o chamado Fórum dos Países para a Pacificação da Ucrânia. Enfim, existem várias avenidas, mas, no meu ponto de vista, era bom que a comunidade internacional encontrasse uma só avenida e estar em torno desta avenida, dando uma espécie do que designam como legitimidade internacional ad hoc. Isto ia reforçar, ia dar um maior ímpeto aos esforços de pacificação, não é, entre russos e ucranianos, e evitaria uma dispersão, não é, de atenção, não é, dos esforços da parte de várias partes do mundo, tendo em conta o mesmo conflito. Mas em relação a essa problemática das crianças eventualmente deportadas para a Rússia, acho que o Papa e a Igreja Católica podem ter um papel importante a desempenhar, mas para isso acontecer era bom que também entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa Russa houvesse uma sintonia, e o que parece agora é que ambas figuras máximas das duas confissões religiosas parecem não estarem, digamos assim, muito em sintonia ultimamente. No entanto, um dos primeiros esforços era que entre o líder da Igreja Ortodoxa Russa e o Papa Francisco houvesse uma sintonia para depois daí, não é, dar aso a uma provável mediação para o regresso dessas crianças para um lugar que seja seguro.
Isao, falava aqui também sobre este risco de se encontrarem vários intermediários para um mesmo conflito, digamos, intermediários de paz. Estamos a focar aqui agora na Igreja Católica, na pessoa do Papa Francisco de forma específica, mas se formos também considerar aquilo que é a conversa que foi mantida pelo presidente francês e o Emmanuel Macron, parece, ou seja, pelo presidente ucraniano e o presidente francês, Zelensky e Macron, vamos encontrar também aqui, digamos, alguma falta de harmonia entre aquilo que é o apelo que foi feito por Papa Francisco e a conversa também mantida aqui pelos presidentes. Exatamente, essa falta de harmonia tem a ver com uma possibilidade de que a negociação poderá acontecer, mas não vai, digamos assim, afetar as operações militares se não houver, sobretudo, um cessar-fogo. O cessar-fogo é um dos pontos que consta dos 12 pontos do plano chinês, mas se as partes não estabelecerem um cessar-fogo para depois daí começarem a conversar, a dialogar, essas contraofensivas vão continuar e o presidente Zelensky vai, digamos assim, ouvir dos seus aliados, não é? Ter deles os inputs necessários para fazer com que esta operação tenha o êxito. E isto também é importante porque no âmbito desta provável mediação chinesa, mediação da Igreja Católica, mediação do presidente Lula, entre outras mediações, a Ucrânia deve ter algum território reconquistado, porque na ausência destes territórios reconquistados, uma intermediação com a Rússia a ter em sua posse esses territórios, a mediação, digamos assim, a Rússia participaria ou chegaria em condições muito vantajosas. Daí parecer haver esta contradição entre os esforços da mediação de um lado e os compromissos assumidos para a contra-ofensiva. Aliás, esta é a lógica das chancelarias europeias que, para que a Ucrânia possa resistir, deve ter todo o apoio necessário. E para que a Ucrânia possa, digamos assim, reconquistar os territórios, deve continuar a ter todo o apoio necessário e para que, uma vez obtido esses territórios, possa, digamos assim, exigir uma mediação partindo em posições de paridade com a própria Rússia. Enfim, é uma contradição do ponto de vista das intenções, mas a história também diz que muitas vezes esses conflitos não terminam mesmo se há esforços de intermediação, os conflitos continuam e só depois é que se chega a um acordo de paz. Isao, uma situação que começa a sair do descontrolo para o total descontrolo, e que impacto é que isto poderá de facto também trazer, não apenas, digamos, a situação do conflito em si, mas esta retirada também ou encerramento daquilo que são as operações do Programa Alimentar naquele país? Bem, quando o Programa Alimentar Mundial sai de um país em conflito é porque a situação é mesmo grave. Grave do ponto de vista da segurança dos seus oficiais, dos seus funcionários e também grave para as populações locais. E, aliás, tem havido, mesmo quando estes confrontos eclodiram, já também houve sinais de que outros funcionários das organizações internacionais estavam, digamos assim, sob ameaça, houve sinais de viaturas queimadas, destruídas, o que revela também um certo descontrolo da parte, não é, dos dois contendores deste poder e deste confronto, porque não se percebe como é que estes militares, não é, atacam funcionários humanitários. Até no conflito, os funcionários humanitários são necessários para aliviar a dor das populações locais e estão defendidos pelo direito internacional humanitário. Enfim, é uma situação, não é, caótica,
que revela a ingovernabilidade do Sudão, que revela a incerteza em que o país está mergulhado, e que revela que os dois homens fortes do Sudão têm egos, não é, que são megalómanos, egos que são descontroláveis, que estão a colocar em perigo até a sobrevivência do Sudão como Estado, aliás, um Estado que já de per si era frágil. Enfim, estamos a assistir, se não houver esforços de pacificação, a uma nova libialização. Isto é um sinal de libialização do Sudão. Isto é, vai haver aí também dois governos paralelos. Eventualmente, o país estará dividido em duas zonas de influência, sendo uma para cada um dos generais, e, de consequência, será um foco de instabilidade do nosso continente, sobretudo numa região que é o Corno da África, que já vem de fases conturbadas ao longo da sua história. Esperemos que os sinais de que alguns emissários dos dois lados estão na Arábia Saudita para tentar encontrar formas de negociação, estes emissários possam ter o bom senso e coloquem o interesse do Sudão acima das suas quesilhas sectaristas ou sectárias. Enfim, é uma situação lamentável, mas o Sudão, como pode imaginar, Dorivaldo, vem já de situações caóticas desde a sua independência. Os únicos governos civis que teve na década de 60 e década de 80 também foram afastados do poder pelos golpes militares. Um dos últimos é este golpe militar de 89, de Omar al-Bashir, que governou o país por todos esses anos, que foi afastado em 2019 pelos mesmos militares que o defendiam e agora estão a se confrontar entre si. Enfim, é um país muito delicado e esperemos que, não é, encontre vias de solução imediata para poupar as populações do sofrimento desnecessário e, sobretudo, para evitar que operadores humanitários sejam submetidos a riscos ou perdam a sua vida assim como se fossem, digamos assim, os inimigos de parte a parte. Cenário de 1º de maio hoje vivido e também esteja à vontade, se quiser ainda argumentar ou comentar aqui à volta de uma destas provocações reflexivas que foram aqui levantadas pelo Wellington. O Wellington já respondeu, não é? Acho que podemos escusar-nos de comentar. Pronto, em relação a essa problemática das manifestações, eu entendo que seja também um sinal de manifestação democrática, não é? É um sinal de que as populações que se manifestam primam ou vejam, ou querem ou esperam pelo retorno de uma espécie de democracia onde o povo tem realmente o poder, a democracia enquanto esse regime que deposita o poder no povo. E há poucas datas ao longo do ano onde o povo se pode manifestar livremente, sem, digamos assim, problemas maiores de contenção das manifestações no espaço europeu, e uma dessas datas é o 1º de maio. É claramente, sim, a festa do trabalhador, mas também é uma festa da democracia popular, até tendo em conta a própria origem desta data. De resto, as manifestações não são todas elas iguais. Por exemplo, em França, as manifestações que houve não são só por causa da oposição à polêmica reforma da pensão, mas também é um sinal de uma manifestação política, porque há partidos de esquerda que estão a apoiar estas manifestações como protesto a esta reforma, não pela reforma em si, mas pelas implicações que ela revela. Há uma sensação ou uma percepção de que esta reforma poderia ter sido evitada se o governo francês tivesse aumentado um bocado de impostos aos mais ricos, não é?
porque essa reforma se prevê que venha a poupar cerca de 4 mil milhões de dólares, e que se o governo francês tivesse aumentado essa taxa patrimonial e a taxa de sucessão aos mais ricos, não é? O governo teria esse dinheiro e, de consequência, evitaria a aprovação desta lei da pensão. Portanto, aqui uma mensagem cruzada entre manifestação popular e também uma manifestação política contra a política social do governo francês. Na Itália, o governo aprovou hoje uma nova lei que prevê o aumento em mais de 100 euros, não é, de salário aos funcionários. Em Portugal, me parece que os sindicatos pedem que o governo aumente em 100 euros o salário, que é dos mais baixos, o salário médio português é dos mais baixos no espaço europeu. Sim, sim. Ao passo que na Alemanha, não é, o governo socialista no poder aprovou ou pretende aprovar um bilhete para o transporte público anual, estabelecendo o preço em 47 euros, que é muito baixo se comparado com os preços dos metros em outras capitais europeias, o que implica dizer que está preocupada em manter um certo poder de compra, não é, das populações, e até para encorajá-las a se movimentarem mais em meios públicos e não usando as viaturas privadas. Enfim, cada manifestação tem as suas razões de ser, não é? E não são todas elas iguais, mas também não devemos deixar de mencionar que elas também são sintoma, não é, da democraticidade de uma sociedade. Lá onde ela é pujante, o povo sai às ruas e se manifesta, e depois volta a casa, dorme, e dia seguinte volta, não é, a viver.